Obrigada, Pepe, pelo carinho de sempre. E gostaria de informar aqueles que nos assistem à distância que, durante a palestra do professor Cláudio Rodrigues, vocês poderão nos mandar questões pelo chat, que é o chat do site ou no Twitter com a hashtag InovaDay, ok? Não deixem de mandar as suas perguntas. Passarei agora a leitura do currículo do nosso palestrante de hoje, que é Cláudio Rodrigues, bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, doutor em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e pós-doutorado no California Institute of Technology, nos Estados Unidos. Foi superintendente do IPEM de 85 a 90, o primeiro mandato, e de 95 a 2008. Foi fundador e presidente do Conselho Deliberativo do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, CIETEC de São Paulo, de 97 a 2008, e atualmente é diretor-presidente do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia. Cláudio Rodrigues, a palavra é sua. Inicialmente, eu queria agradecer aos organizadores desta etapa do InovaDay e dizer alguma coisa da nossa experiência com pequenas empresas tecnológicas inovadoras. Eu vou iniciar com algumas macro-informações que objetivam introduzir o tema, e sem nenhuma pretensão de exatidão e nem de serem dados atualizados, mesmo porque eu estou falando na Casa de Planejamento do Governo do Estado de São Paulo. Próximo. Volta, por favor. Quando nós olhamos um pouco o Brasil no mundo, né, a gente depara com esses indicadores, né? A nossa população, mais ou menos 3% da população mundial, o nosso PIB, 2%, menos na época. Produção científica, nós temos uma produção científica significativa no país, né? O Brasil é o segundo gerador de produção científica no mundo. Uma taxa de inovação muito pobre, exportações 1,3%, concentrando-se mais nas commodities, como todos os senhores conhecem. Patentes também número extremamente reduzido. Se olhar a participação do Estado de São Paulo dentro desses números, a gente começa a ter uma expectativa um pouco melhor de futuro, né? População 22%, o PIB de São Paulo representa 34%, um pouco mais, um pouco menos. Produção científica, metade da produção científica do Brasil é realizada em São Paulo. Isso quer dizer que 1% da produção ou da geração de conhecimento científico no mundo é produzido nesse estado. A taxa de inovação não temos como medir, né? Exportações, 32% das exportações do Brasil são devidas ao Estado de São Paulo, e patentes, mais ou menos metade das patentes também registradas são produzidas no Estado. Próximo, por favor. Próximo. O superávit comercial do país, todos os senhores têm conhecimento, têm acompanhado. Em 2010, falava-se em termos de 20 bilhões de dólares. Próximo. Quando nós vamos para esse superávit por setores, né, nós começamos a ficar extremamente preocupados, né? Quando a gente olha para o setor de tecnologia da informação, o nosso déficit em 2010 foi cerca de 18 bilhões de dólares. Né? O próximo. No bens de capital, nós estamos aí com 15 bilhões de dólares de déficit. Próximo. Na área química farmacêutica, os nossos números de déficit são próximos aos anteriores.
Quer dizer, nós temos um superávit comercial, no geral, mas em alguns aspectos setoriais que estão relacionados com conhecimento, com inovação, com educação, os nossos números são preocupantes. Próximo. Bom, o Estado de São Paulo tem uma liderança clara na geração de conhecimento, na educação, na saúde, na inovação, enfim, todos nós temos uma clara percepção disso. Se nós olharmos o que acontece em termos de esforço, né, de cada setor digamos, do governo ou da sociedade para pesquisa e desenvolvimento no Estado de São Paulo, a gente percebe que, no Estado de São Paulo, ao contrário de muitas outras unidades da Federação, a presença da empresa, do setor empresarial, no apoio à pesquisa e desenvolvimento é extremamente substancial. Se nós compararmos a coluna azul, né, seja na dotação federal, seja comparando com a dotação do Estado, seja comparando em termos de 95 até 2008, a gente vê uma presença importante do setor empresarial olhando para a pesquisa quase como um ativo. Próximo. Se nós fizermos aí um quadro comparativo, né, com outros países que aportam recursos para a P&D de maneira significativa, nós vamos ver que o Estado de São Paulo está muito bem classificado. Né? O Brasil nem tanto, por razões que nós conhecemos, mas se nós separarmos o Estado de São Paulo, quer dizer, o movimento de recursos, a dotação de recursos para pesquisa e desenvolvimento no Estado de São Paulo, torna esse quadro muito interessante para as nossas observações futuras em relação a esses números. Próximo. Bom, o nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre a importância e a relevância das microempresas nesses indicadores que eu mencionei até agora. Né? Quer dizer, 20% do nosso PIB vem de micro e pequenas empresas. Né? 99% das nossas empresas são microempresas, ou pequenas e microempresas. E 60% dos empregos são empregos gerados pela micro e pequena empresa. Próximo. As micro e pequenas empresas, pelas características desse tipo de empresa, eles são mais propícios, né, a você pensar em investimento em pesquisa e desenvolvimento, principalmente em inovação. Porque são empresas com poucos empregados, são empresas com tanto de serviços como nas indústrias, né? E tem um comprometimento com projeto e desenvolvimento, com produção de novos produtos, com inovação, porque caracteriza, principalmente no caso de microempresas tecnológicas, o seu objetivo maior, que eles têm de entrar no mercado com alguma coisa que seja diferencial. E, nesse caso, o diferencial é a inovação. Próximo. Então, essas empresas, você tem realmente uma aplicação sistemática de conhecimento científico e tecnológico para os seus produtos, para as suas criações, para os seus processos, para os seus serviços. Uma alta proporção de gastos com P&D em função disso. Essas pequenas empresas de base tecnológica têm essa necessidade, elas têm de olhar, fazer um investimento de pesquisa e desenvolvimento para poder fazer com que os seus produtos, serviços, processos possam realmente atingir o objetivo principal, que é o mercado. Eles têm de concorrer em nichos específicos do mercado e têm de ter um diferencial. O diferencial consegue-se com pesquisa, desenvolvimento e inovação e com recursos nessas áreas.
finalizando isso, a proporção, né, de pessoal na área técnico-científica, engenharia, é predominante. Né? Bom, quando nós falamos em micro e pequenas empresas tecnológicas, nós olhamos, mas como é que essas empresas podem realmente enfrentar um mercado numa área de inovação, numa área em que quer dizer, se define, né, como uma área em que devem ser identificados novas criações, novos produtos com alguma significância econômica e social. É um desafio que nós ainda não estamos em condições de nos destacar no cenário internacional nesse sentido. Mas temos um locus para isso, um habitat para facilitar o sucesso da micro e pequena empresa de base tecnológica, que são as incubadoras de empresas e os parques tecnológicos. Esses são habitats que favorecem o sucesso da pequena empresa por várias razões. Pela sinergia que se apresenta, quando você tem um conjunto de empresas buscando o mesmo objetivo, onde você tem uma possibilidade de ter um apoio de política pública claramente identificado com esses objetivos. Enfim, são plataformas que ajudam no objetivo maior, que é fazer com que a micro e pequena empresa de base tecnológica possa realmente chegar ao mercado, que é o desejo e objetivo das empresas. Nós estamos falando de empresas, não estamos falando de projetos de P&D de uma universidade. E o governo do Estado de São Paulo, identificando claramente essa demanda, criou recentemente, já há alguns anos, a Rede Paulista de Incubadoras, que, na verdade, é um instrumento de apoio, de fomento à criação de incubadoras e de apoio à criação a empresas de base tecnológicas abrigadas nessas incubadoras de empresas. E o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, que amplia o espectro de uma incubadora e que é um locus para o desenvolvimento, para a melhoria da produtividade da empresa brasileira na área tecnológica. Bom, uma iniciativa nesse panorama que nós colocamos até agora, né? Nós falamos sobre os desafios, sobre a proposta, sobre como o Brasil, o Estado de São Paulo, se situa nesse panorama, quando se fala numa maneira global, e a necessidade de que tenhamos no Brasil, no Estado, iniciativas que objetivam melhorar os nossos indicadores naqueles rankings. Uma iniciativa é o CIETEC. O CIETEC é um centro de inovação, empreendedorismo e tecnologia, nascido com o nome de Centro de Incubador de Empresas Tecnológicas, hoje com um espectro um pouco mais ampliado, mas mantendo o seu objetivo principal, né, que é ser um local, um habitat, um locus, para abrigar, para apoiar a criação, o desenvolvimento e o fortalecimento de empresas de base tecnológica. Quer dizer, no fundo, essa é a nossa missão. Ele foi criado em 98 e com parceiros desde o primeiro momento, os parceiros identificados como USP, IPT, IPEM, o SEBRAE, que realmente tornaram possível a existência do CIETEC. Ele está instalado no campus do IPEM, no campus da USP, desde a sua criação. Próximo. Então, esses são os nossos institutos e as entidades de ensino que nos cercam ou que estão
Nós estamos dentro desse ambiente da USP, do IPT, do IPEM, do Butantan, estamos involucrados, né, dentro desse ambiente de ciência, tecnologia, inovação e ensino, que é referência nacional e mundial, né? A USP está entre as melhores universidades do mundo. É uma associação sem fins lucrativos, né? Próximo. Tem um conselho deliberativo com parceiros públicos importantes e associações, como Fiesp, como Ampei. Próximo. Bom, e o que ele faz, né? O CIETEC, na verdade, ele se apresenta com essas unidades de negócio, né? Nós temos uma incubadora de empresas de base tecnológica, que, na verdade, é um local onde são selecionadas empresas, pequenas empresas tecnológicas, startups, para que elas desenvolvam os seus negócios, né? Se fortaleçam em termos dos seus produtos e serviços e possam, então, realmente ter sucesso no mercado. Essas empresas, elas não chegam ao CIETEC e imediatamente são abrigadas dentro da nossa incubadora. Há todo um processo de seleção que identifica, principalmente, o plano de negócios da empresa. O nosso diferencial, apesar de nós estarmos dentro de um campus universitário importante, o nosso diferencial é que as nossas empresas, os nossos parceiros, colaboradores, que são as empresas, elas são julgadas, são selecionadas por planos de negócios e não planos de pesquisa ou planos de ensino, ou seja lá o nome que... Quer dizer, há um diferencial claro entre o que faz a universidade, os institutos, e o objetivo do CIETEC. Nós tratamos com empresas, desde o primeiro momento. Então, essa incubadora, ela chama incubadora de empresas, e ela tem dois modelos digamos assim, de apoio à empresa, em dois instantes da empresa. Um instante que nós chamamos pré-incubação, quando a empresa, apesar de ter o seu plano de negócios aprovado, selecionado, ela não está ainda totalmente, ou não está constituída jurídica ou administrativamente, ela precisa ter algum tempo ainda para formalizar o problema societário, aspectos de natureza empresarial, né? E, muitas vezes, também o seu produto ou seu serviço ainda precisa passar por um processo de adequação para que ele tenha cara de produto de mercado. E nós temos, então, esses modelos que nós temos nessa fase, nós denominamos pré-incubação. E a pré-incubação, ele se abriga numa dependência do CIETEC que chama hotel de projetos. Então, ele é um residente num hotel de projetos, esse é o nome que a gente dá para pequenas empresas ainda nessa fase pré-inicial, digamos assim, mais inicial do que as outras. E a incubação propriamente dita, isso é o processo de incubação que todos conhecem, que é são os processos que o CIETEC disponibiliza de apoio à gestão tecnológica, empresarial, mercadológica, jurídica, tributária, pessoal. Quer dizer, nós fornecemos às empresas nesse digamos, período de incubação, né, apoio para que elas possam realmente vencer os desafios que qualquer empresa tem no período da sua consolidação em função de atingimento do mercado. São desafios de natureza variada, em que o pequeno empresário sozinho não tem condições de enfrentar esses desafios por si só. Então, dentro de um ambiente de incubação, ele se apresenta não só com o apoio da consultoria do CIETEC, mas também está
junto com outros parceiros, com outras empresas, e se cria, então, uma sinergia com o objetivo comum, que é ter sucesso no mercado. Nessa incubação, nós separamos as empresas em dois segmentos, né? Empresas de base tecnológica geral, isto é, química, farmacêutica, energia, médica, enfim, meio ambiente, empresas de variadas natureza. Mas em uma separada delas, que é empresa de tecnologia de informação. Por que a gente faz isso? Porque na área de tecnologia de informação, os resultados têm de ser obtidos mais rapidamente, né? Caso contrário, o negócio não vai dar certo. Tecnologia de informação, o resultado é, os senhores sabem melhor do que eu, se aquele negócio não for para o mercado na velocidade, sei lá, meses ou no máximo um ano, ele perdeu a vez na história. Mais ou menos isso que a gente tem de falar. Então, essas nossas redes, né? Biotecnologia, eletrônica, medicina, saúde, meio ambiente, química e tecnologia da informação. Nós dividimos as nossas empresas nessas redes e procuramos fornecer o apoio a diferentes aspectos de gestão por segmento, tendo em vista as características de cada uma dessas áreas. Podia voltar um último, por favor? E nós temos também uma incubadora de empresas em Mogi das Cruzes, na qual nós também emprestamos a nossa gestão. E lá é só um processo tradicional de incubação, não tem nem pré-incubação e nem pós-incubação, que eu vou falar agora, que eu tinha passado o quadro, que na área de empresa tecnológica é importante. Nós temos quase 15 anos de experiência. E a gente sente que, apesar de, muitas vezes, a empresa tecnológica ter tido sucesso sobre o aspecto do produto, do desenvolvimento do produto, sobre vencer alguns desafios de natureza administrativa, gerencial, ela não consegue entrar ou identificar corretamente um nicho de mercado, por características próprias de serem empresas de base tecnológica. Quer dizer, o mercado, elas têm de vencer os desafios normais da pequena empresa no Brasil. Além disso, elas têm de buscar um nicho de mercado que não está definido. Não é uma microempresa, uma padaria. Uma padaria, ela sabe exatamente qual é o nicho de mercado que ela vai... ela sabe quais são as características desse mercado e ela vai se preparar para ele. Quando é uma empresa de base tecnológica, a nossa experiência mostrou que nem sempre é assim. Ela precisa se fortalecer um pouco mais, ela precisa criar um envolvimento com parceiros e ela tem de fazer isso especificamente para buscar nicho de mercado. Quer dizer, e escolhendo o nicho de mercado com essa bagagem que ela conseguiu nos anos de incubação, ou no início dos anos que a gente chama pós-incubação, ela tem condições realmente de melhor enfrentar esses desafios nesses mercados um pouco ainda desconhecidos. Próximo. Então, quais são os serviços que o CIETEC oferece? Né? São vários os serviços. Eu defini alguns deles aqui só para ilustrar um pouco o papel do CIETEC. Né? Acesso a universidades, a instituições de pesquisa. Quer dizer, sob o ponto de vista digamos assim, do objeto de uma empresa de base tecnológica, o objeto é sempre um produto ou um serviço, né, que tem uma característica de inovação. Quer dizer, é muito pouco provável que ele consiga vencer os desafios, por exemplo, tecnológicos para aquele produto ou aquele serviço, ou aquele processo, sem o apoio do conhecimento científico estabelecido no país, ou no estado, ou na região. Então, uma das nossas funções, um dos nossos desafios, é fazer com que a empresa tenha acesso aos diferentes laboratórios, pesquisadores, linhas
em outras palavras, tem acesso ao conhecimento científico estabelecido principalmente dentro do campus da Universidade de São Paulo, do IPT, do IPEM. Nós sabemos quais são as portas, né, que eles devem abrir ou bater para poder ter um apoio para os desafios na área tecnológica e científica do produto ou do processo, ou, enfim, da criação inovadora que ele pretende. Assessoria em plano de negócio, isso é fundamental, quer dizer, a empresa tem de trazer um plano de negócio, o plano de negócio é a base para o desenvolvimento, para o acompanhamento digamos, sua atividade como incubada, né? E esse plano de negócios nem sempre é elaborado dentro dos parâmetros que caracterizam um plano de negócio. O plano de negócios tem características de negócio. E nem sempre o empreendedor, na fase que nos procura, né, ele sabe muito o que é um plano de negócio. Então, existe uma preocupação de que ele realmente domine plano de negócio e possa ser, daí para frente, empresa sucesso, o plano de negócio é a base do planejamento que a empresa tem. Próximo. Apoio jurídico, empresarial, tributário, de propriedade intelectual, nessa área é muito importante para que o sucesso do produto ou do serviço não transforme numa dor de cabeça enorme no futuro, quando ele for para o mercado, por não ter cuidado da propriedade intelectual da sua tecnologia. Marketing é importante, quer dizer, a empresa nessa fase não sabe o que é marketing, não sabe como fazer marketing, não sabe o que é comercialização, não conhece o mercado. Então, esses são desafios que o CETEC procura ajudar e procura fazer a diferença. Próximo. O que nós oferecemos também? Nós oferecemos infraestrutura, né? Nós oferecemos salas, laboratórios de uso compartilhado para a empresa ou de uso próprio para a empresa, né? Salas de negócio, de apoio, internet, banda larga, enfim, telefonia. Quer dizer, nós damos as condições de infraestrutura para que a empresa possa desenvolver o seu negócio, nessa fase inicial, que é fundamental que ele realmente não se preocupe muito com isso e se preocupe mais com o seu plano de negócios, né? E acesso a informações científicas, como eu já falei. Quer dizer, é importante para a empresa saber aonde está o apoio, onde está o laboratório de certificação, onde está a Anvisa, onde está a FAPESP, onde está o CNPq, onde está o laboratório de nanotecnologia, de ensaios mecânicos, enfim, toda essa parafernália de apoio que uma empresa precisa para ter sucesso com o seu produto, com o seu serviço, que muitas vezes ele não conhece e o CETEC tem como encaminhá-lo para que ele possa realmente, rapidamente, propor e resolver o seu negócio, sua dificuldade. Quais são os indicadores do CETEC? Bom, essa é um quadro que eu apresento com muita satisfação. Porque se nós olharmos incubadoras no Brasil, temos, sei lá, 400 incubadoras no Brasil, um pouco menos, um pouco mais, segundo a Amprotec. Cerca de 10 mil, 15 mil empresas passaram por essas incubadoras desde a sua criação, enfim, nessa história aí que a Amprotec registra. Bom, o CETEC tem 15 anos. Né? O que nós temos hoje, né? Nós temos hoje incubadas no CETEC, né? 133 empresas. Incubadoras, de uma maneira geral, tem 15 empresas, 20 é exceção. E a nossa política sempre foi de não ter 10 ou de ter 15 ou 20, como era a média, mas ter um diferencial, para que a gente pudesse ter uma estatística. Então, nós, desde o início, praticamente 2, 3 anos depois da nossa criação, nós estabelecemos como meta que o CETEC deveria ter mais de 100 empresas. Hoje nós temos 133.
126 empresas em São Paulo, aqui na nossa sede, aqui no campus da cidade universitária. Pré-incubação são 31 empresas, a incubação propriamente dita 56 empresas e pós-incubação 39 empresas. Temos 7 empresas em Mogi das Cruzes, que é o clássico, no total de 133 empresas. Próximo. Bom, antes de falar de faturamento, como o faturamento mostra indicadores de alguns anos atrás, gostaria de dar um número, um indicador interessante e característico do CIETEC. Desde a sua fundação até hoje, já se instalaram no CIETEC mais de 400 empresas. Já dessas 400 empresas se instalaram, foram selecionadas de mais de 800 inscritas no nosso processo de seleção. Então, eu falo isso, porque quando nós decidimos que o CIETEC teria um diferencial e era o número de empresas, nós estávamos falando de um ambiente, né, que propiciava esses números. Quer dizer, nós não podíamos falar em 100 empresas num local em que não havia um ambiente para que a gente pudesse incubar 100 empresas. Aonde nós estamos? Na cidade de São Paulo, no campus da cidade da USP, junto ao IPEM, junto ao IPT, é um ambiente propício, e se revelou isso. O fato de a gente ter tido 800 processos de empresas, 800 empresas inscritas no nosso processo, 400 empresas que estão hoje, que se incubaram ou ainda estão incubadas, 133 dessas 400 ainda estão incubadas, mostra o diferencial. E outro diferencial é o faturamento. As empresas, enquanto incubadas, obviamente esse faturamento se dá no fim dos períodos, obviamente uma empresa não se espera faturamento numa empresa no primeiro ano de incubação, que ela está justamente se preparando para ter faturamento. Mas essas empresas, se você pega o total de faturamento das empresas na história do CIETEC, é quase 320 milhões. Faturamento das empresas isoladamente. Então, as empresas realmente, uma grande parte delas, faturam, têm receita, geram emprego e, principalmente, pagam impostos. Então, o desafio nosso de apoiar, de ajudar a criação e o fortalecimento de empresas, não só é meritório, sob o ponto de vista de ajudar alguém a ter sucesso como empreendedor, mas ajudar no faturamento, na geração de emprego, no pagamento de impostos. Nós não gastamos isso em termos de manutenção do CIETEC, os 20% disso aí, que é um número razoável para se dizer quantos impostos foram pagos. O CIETEC não custou 60 milhões nesses 15 anos de história, mas gerou 60 milhões de impostos para o governo. Próximo. Outros indicadores que nós ajudamos, onde nós ajudamos as empresas, além de tudo que nós falamos. Nós sabemos como fazer para que as empresas possam ter sucesso nos seus processos de busca de fomento público. As empresas, nessa fase inicial da sua história, elas não têm recursos. No Brasil, nós não temos cultura de investimento privado, principalmente para empresas e startups. Não existe, não é nos Estados Unidos que lá os fundos de pensão das viúvas da Califórnia sustentam 10 mil empresas e startups desde o primeiro momento que apresentam um papel a um grupo de investidores. Por que eles fazem isso? Porque de 10 mil, 1.000 vão mais ou menos e uma vai dar certo. E essa uma paga todas as velhinhas da Califórnia, tranquilamente. A velhinha está feliz da vida. Nós não temos essa cultura. Nós temos governo. FAPESP, políticas públicas do Estado de São Paulo, recentemente foram ampliadas de fomento à pequena empresa, CNPq, FINEP, BNDES, enfim, tem várias possibilidades de fomento que o governo, que políticas públicas do governo, seja estadual, seja governo federal, dispõe.
né? O governo dispõe dessas ferramentas de apoio. Mas as empresas e startups não conhecem isso. Elas não sabem nem o que é FAPESP. Então, cabe a nós, como CIETEC, ajudá-las, né, nesse preparação de um projeto para uma agência de fomento. E isso a gente faz de uma maneira importante, né, e que é um diferencial do CIETEC em termos dos seus indicadores. Bom, eu já falei isso, né, me adiantei aqui, 60 milhões que as empresas nossas já recolheram de impostos nesses 14, 15 anos para o governo, seja federal, municipal ou estadual. E essas nossas empresas, nesses processos iniciais de desenvolvimento, de criação, de fortalecimento, tem quase 1.000 empregos gerados por elas. E são empregos de qualidade, porque são majoritariamente na área de engenharia, enfim, tem uma qualidade no emprego característico do negócio dessas empresas. Próximo. Patentes. Falei de propriedade intelectual. As nossas empresas são incentivadas e são apoiadas, né, a se precaverem com relação aos aspectos da propriedade intelectual. Quer dizer, a empresa pode realmente perder todo o trabalho que fez se não se preocupar com isso no momento correto. Então, nós fazemos isso, incentivamos a empresa a fazer registros da sua propriedade intelectual e temos um indicador que as nossas empresas depositaram, registraram no INPI mais de 100 patentes nesses 14, 15 anos. Isso dá cerca de 7 patentes por ano registradas pelas empresas do CIETEC, que é um resultado interessante do ponto de vista da importância que nós damos à propriedade intelectual. Próximo. Agora eu vou falar de alguns cases, né? Eu falei, né? Fiz um discurso assim, de o que é o CIETEC é a maior maravilha do mundo, e é. Né? Mas agora eu vou falar de alguns casos de sucesso, para comprovar esse meu discurso apaixonado em relação ao CIETEC. Claro, eu não vou falar dos 100 casos que o CIETEC já graduou daquelas 400 empresas que se instalaram ou estão instaladas no CIETEC, 108 empresas foram graduadas. Isto é, nós usamos esse termo para qualificar a empresa que passou pelo processo e foi para o mercado. Quer dizer, nós temos 108 empresas que saíram do CIETEC que estão no mercado. 90% dessas empresas estão vivas. E eu vou falar de algumas delas. Né? Poucas, porque o tempo é limitado, né? Mas só para dar um indicador para os senhores e para as senhoras da realidade do papel do CIETEC de apoio à criação, desenvolvimento e fortalecimento de empresas de base tecnológica, principalmente pequenas, micro e pequenas empresas, startups. Essa é uma empresa, Chain 4U, né, é o nome da empresa, o site da empresa está lá, né, e ela, o plano de negócio dela, o negócio dela, são aditivos e nanoaditivos para produtos de alta performance. Adesivos, vernizes, bactericidas, fungicidas, nanoestruturados, orgânicos de base de prata. Esse é o negócio dele. O produto dele é esse. Próximo. Ele tem um faturamento de 500 mil, recém-iniciado, 8 empregados, e está no início de produção e comercialização dos seus produtos. Próximo. Outra empresa, Inovatec. Essa Inovatec, inclusive, é uma história interessante. Porque a Inovatec, eu estava falando aqui, é filha de uma empresa que foi incubada. Quer dizer, uma empresa foi incubada, uma das primeiras empresas incubadas no CIETEC. Ela chama Laserstool. Essa empresa, o objetivo, o negócio dela é processamento mecânico por laser. Tem uma fábrica aí
Capão Redondo, não sei, em algum lugar aí já com faturamento, 2 milhões por ano, não sei quantos empregos. Mas eu não vou falar dela. Eu vou falar de uma filha dela. A empresa teve sucesso, né? A empresa mãe saiu do Cietec, graduada, montou seu negócio, tem muito sucesso, fatura, tem empregados, e falou assim, bom, agora eu tenho um novo negócio e eu vou voltar para lá, porque lá deu certo. Então, ela montou uma empresa chamada Inovatec. E a Inovatec, usando a capacitação dos proprietários, do dono da empresa na área de laser, eles estão desenvolvendo stents coronários. Então, ele montou uma empresa há 3 anos dentro do Cietec para desenvolver tecnologia de fabricação no Brasil de stents coronários. É um spin-off de uma empresa, que a gente pode chamar assim, e veio de um desenvolvimento, foi originário do desenvolvimento do IPEM na área de laser. Próximo. O faturamento da Inovatec, hoje, ainda no fim do seu período de incubação, já é 300 mil e tem 5 empregados. Próximo. Essa empresa está sendo, teve um acordo aí, fechou um acordo com uma empresa farmacêutica de Goiás e está transferindo para Goiás a produção de stents no Brasil. Então, a empresa chama Cytec. Então, vai ter um desenvolvimento de 3, 4 anos no Brasil, teve apoio de várias instituições, acho que vai ser mostrado aqui, senão eu digo, teve sucesso e está indo, chegou aonde se propõe a chegar no mercado. Próximo. Parceiros, a própria empresa e a Fundação Zerbini. Outra empresa agora na área de TI. Empresas que têm uma evolução mais rápida dentro do Cietec pelas características dessa área tecnológica, né? É uma empresa chamada Icona, o site está lá, monitoramento de preços para e-commerce, né? Ferramentas automáticas de monitoramento de preços, apoio à decisão para o varejo eletrônico. É mais uma, mas tem características próprias dela. Próximo. 500 mil, 9 empregados ainda incubada. Atingiu o break-even e projeta a consolidação da marca e expansão para a América Latina a partir deste fim de ano. Quer dizer, papel cumprido. Próximo. Alguns clientes. Próximo. Eletrocel. Eletrocel é um outro caso interessante de comentar aqui. Eletrocel é uma empresa também antiga no Cietec, que desenvolvia, ou que tinha um plano de negócio que envolvia células a combustível à base de hidrogênio. Geração de eletricidade à base de hidrogênio por células a combustível. Então, há 10 anos atrás, 7, 8 anos atrás, era um assunto da moda, né? Se falava em célula a combustível com hidrogênio para carros, estacionário, para aplicações estacionárias, tinha um discurso de futuro fantástico. Infelizmente, as coisas não foram bem assim, não estou falando na empresa, mas no mundo todo, na Alemanha, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, todos eles tinham. Você comprava até célula combustível para pôr no relógio, para alimentar o relógio. Patinou, né? E a empresa mudou o seu negócio para baterias de lítio. E hoje ela está nesse mercado, né, se consolidando nesse mercado, já com indicadores de sucesso interessantes. Próximo. 500 mil, tem 15 empregados. E já está saindo do Cietec também, tem um acordo com o grupo espanhol e vai desenvolver uma fábrica de baterias de lítio aqui no Brasil. São Paulo. Próximo. Próximo. O parceiro é CPFL, Energia, e o grupo espanhol que eu falei. Próximo. Empresa de maior sucesso do ponto de vista mercado, né? Que mais faturou, que mais gerou empregos e que tem uma fábrica aqui perto, não sei quantos metros quadrados. Uma fábrica de adesivos, selantes,
isentos de compostos nocivos à saúde. Esse negócio surgiu no CIETEC há uns 10 anos atrás, uma pequena empresa, originária de antigos empregados de uma empresa líder na área de adesivos, para aplicações industriais, silicones. Começou desenvolvendo, foi crescendo e hoje é um sucesso comercial. E você vai no Carrefour, no Extra, lá na prateleira dos adesivos, você pega um selante daqueles que você usa na sua casa para consertar buracos, só colar coisa, é da Despec, que há 8 anos atrás não existia e tinha um projeto embrionário abrigado no CIETEC. Próximo. Construção civil. Todo drywall que você vê por aí é colado com essa tinta, porque ela é ambientalmente correta. Única brasileira com linha completa de adesivos. Brasileira. Próximo. 12 milhões de faturamento, 33 empregados. Próximo. Cresce cerca de 50% ano a ano, já retornou cerca de 9 vezes o valor recebido de fomentos do governo, sob a forma de impostos, encargos, salário de trabalhadores e benefícios. É isso. Quando a gente olha isso, a gente volta para trás e fala, deu certo. Bastava essa. Próximo. Clientes. Cadeias de supermercados. Próximo. Bom, muito obrigado. Esse é meu. Alguém precisar conversar comigo, fica à vontade. Próximo. Eu queria aqui, antes de terminar, convidar todos os senhores e senhoras e as pessoas que nos veem através da web a estar conosco num evento que nós vamos realizar agora 15 e 16 de outubro, na FEComércio, ali na 9 de julho, que é um evento de inovação. É um evento que nós vamos ter plenárias, sessões em que se discute o tema e, principalmente, rodadas de negócio. Nós vamos juntar investidores com empresas e vamos ter, então, a possibilidade, acreditamos, de que haja realmente uma aproximação para efeito de negócio empreendedor a empresas incubadas. Além disso, vamos ter exposição de algumas empresas, tanto incubadas no CIETEC, como empresas de outras iniciativas similares, parques tecnológicos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Enfim, nós vamos ter realmente um encontro de apaixonados pelo tema. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a atenção.